Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Amém, amados? Glória a Deus. Quantos estão felizes aqui? Glória a Deus. Por que vocês estão felizes? Qual é o motivo da nossa alegria? Jesus é o motivo da nossa alegria, Ele é o motivo do nosso gozo, Ele é o motivo do nosso júbilo, Ele é o motivo de toda a nossa satisfação. Nele nós somos felizes, nós não simplesmente estamos felizes, nós somos felizes independente das circunstâncias, independente das situações, por mais adversas que ela venha a ser, jamais poderá roubar a nossa alegria. Amém? Jamais poderá roubar a nossa alegria. Bem, queridos, uma data muito especial é justamente o Natal, tempo oportuno de relembrarmos o fato que mudou para sempre a história da humanidade, ao ponto que causou uma ruptura no calendário, antes e depois de Cristo. Nenhum outro homem conseguiu tamanho feito, mas não é somente para mudar o calendário que ele veio ao mundo, não é somente para nos proporcionar um feriado, mas Ele veio ao mundo para nos dar a vida eterna. A vida eterna é possível em Cristo Jesus. E veio da parte de Deus para ser a solução de toda situação. Não sei qual é o teu problema, mas Cristo é sempre a solução. Amém? Em Cristo nós encontramos sempre a solução. Enquanto o arraial assim está disperso, a gente vai tentando acalmar. O arraial ainda está disperso, gente. Olha, os diáconos, por gentileza, me ajuda. Amém? Vamos meditar na palavra. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, relatado pelo evangelista Mateus, capítulo 2, versículo 2. Vamos reverenciar a palavra com o nosso silêncio, com nossa atenção e devoção. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 2. Amém? Assim está escrito: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Repita comigo: vimos e viemos. Olhe para o seu irmão e diga isso aí: vimos e viemos. Todos juntos mais uma vez: vimos e viemos. Pai, bendizemos ao teu nome, a certeza que o Senhor se faz presente nesse lugar, e a tua presença é perceptível, é notória demais, ela é real, ela é viva, ela nos envolve, ela nos move, ao ponto de rejubilarmos diante de ti, nos regozijarmos na certeza que o Senhor se faz presente, que tu és o Emanuel, o Deus presente em todo tempo, em todas as situações, até os confins dos séculos. O teu nome não muda, o teu nome é o mesmo, é Emanuel, Deus conosco, e nós te louvamos em nome de Jesus. Vimos e? Muito bem, por isso que nós estamos aqui. Vimos e viemos. Está escrito que Deus está à procura dos verdadeiros
adoradores. Às vezes, Deus encontra os lugares menos prováveis, mais improváveis. E esse texto relata essa verdade. Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, mas às vezes Ele não encontra esses verdadeiros adoradores onde nós imaginamos que eles estejam. Isso é surpreendente e intrigante, porque Jesus nasce em Belém, em Israel. Havia diversos segmentos religiosos, fariseus, saduceus, escribas, essênios, zelotes, samaritanos, herodianos, mas eles não viram nada, e por não terem visto, não vieram. Havia diversas classes religiosas, profetas e sacerdotes, todavia eles não viram, e por não terem visto, eles não vieram. E quando eu me deparo com esse texto, eu fico assim maravilhado, impressionado, perplexo, atônito. Como pode, no dia tão especial, haver um silêncio no templo, haver um hiato nas sinagogas, inúmeras sinagogas espalhadas em Israel e em todos os 4 cantos dessa terra. E ninguém viu, e ninguém veio. Aí Deus traz de lugares tão longe, de 1.500 a 2.000 quilômetros de distância, da Mesopotâmia, os magos que não eram astrólogos, eram astrônomos, eram homens que observavam os céus em busca de sinais do Criador. E Deus encontra nesses homens o coração de verdadeiros adoradores. Não encontrou nas religiões que nós citamos aqui, nas ramificações dos segmentos, das denominações existentes do judaísmo naquela época. Você não encontra nenhuma menção de um fariseu, de um escriba, de um saduceu, de um essênio, de um zelote, de um samaritano ou até mesmo de um herodiano, entendendo que aquele sinal era um sinal que vinha da parte de Deus. Você também não vai encontrar um profeta, você também não vai encontrar os sacerdotes, e existiam diversos sacerdotes, mas você vai perceber que os reis, magos, vieram do Oriente, de tão distante, vieram porque viram, e por terem visto, eles simplesmente vieram. Louvado seja o nome do Senhor. E eu fico a me perguntar, será que Deus hoje pode encontrar em nosso meio verdadeiros adoradores? Ou estamos tão presos aos ritos litúrgicos, às cerimônias religiosas, que não conseguimos mais perceber os sinais de Deus? Amém? Vocês estão entendendo? Porque vieram de tão longe. Será que não havia verdadeiros adoradores em Jerusalém, em Belém, em Israel? Por que de tão longe? Porque Deus trouxe esses homens de tão longe, para que eles pudessem contemplar a maior manifestação, revelação da grandeza, da beleza, da formosura, da graça do nosso Deus. Quando o Verbo se tabernaculou e tomou forma humana, através de um menino, onde o profeta Isaías, há 600 anos, em uma espécie de êxtase, teve a sua epifania e disse: um menino nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz e Pai da eternidade. Não é simplesmente uma criança, mas é o próprio Criador dos céus e da terra em nosso meio. Por isso seu nome é Emanuel, Deus conosco. E é por causa dele que nós estamos aqui, porque vimos e viemos, vimos e viemos, vimos e viemos. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Aleluia! Glória a Deus! Vimos e viemos. Foi isso que os magos
Os reis disseram. Agora a pergunta é essa graça de Deus, gente. Deus nos revela aqui que Ele não só veio para um povo específico, uma raça, uma clã, uma etnia. Amém? Deus veio para a humanidade. E aí nós encontramos esses homens que vieram da Mesopotâmia, entre os medos e os persas, provavelmente descendente dessas raças. A pergunta que eu faço, como eles entenderam que era Jesus? É o Deus que se manifesta, que se revela na história. Há diversos relatos de missionários que saíram daqui do Brasil para evangelizar em povos inóspitos, de difícil acesso. E ao chegarem lá ficaram surpreendidos, porque eles já tinham uma noção, por mais mínima que seja, mas já tinham uma noção do Evangelho. Esse Deus que rasga o véu, que se revela, que se manifesta. E a pergunta é, como eles sabiam que esse seria um sinal do Messias, do Cristo? Para entendermos isso, temos que voltar ao tempo do ano zero do nascimento de Cristo Jesus, há 1500 anos atrás. 1500 anos. Nós vamos encontrar quando o rei moabita, chamado Balaque, contrata um profeta perverso e pagão, chamado Balaão, edomita, descendente de Esaú, para amaldiçoar o povo de Israel. Aquele profeta sobe ao monte 3 vezes, e quando estende a mão para amaldiçoar o povo de Israel, ele acaba abençoando o povo de Israel. E de repente o rei fica revoltado. Eu lhe contratei com um propósito e você está se desviando desse propósito. E o profeta disse, eu não posso amaldiçoar a quem Deus já abençoou. Contra Israel de Deus não existe feitiçaria, não existe encantamento, não existe maldição. Deus está no meio desse povo. Deus usa o profeta perverso e pagão, Balaão. Olha, gente, ser usado por Deus não significa ser aprovado por Deus, tá? Um detalhe disso é que a jumenta de Balaão falou, mas continuou sendo jumenta. Cuidado para não ser mais um. Ok? Deus usou o ímpio, Deus usou o perverso. E uma das maiores profecias surgiu da boca de quem menos esperava. De quem nós menos esperávamos. Da boca de Balaão. Isso se encontra em Números 24, por gentileza, projeção. Para facilitar a nossa situação dos irmãos que estão nos acompanhando. Números 24. Versículo 17. E de repente, Balaão começa a profetizar, dizendo o seguinte: eu o vejo. Escuta isso, gente. 1500 anos, mas não no presente. Eu o contemplo, mas não de perto. De Jacó procederá uma estrela de Israel. Uma estrela. De Jacó procederá uma estrela. De Israel se levantará um cetro. Quem é que usa cetro? Cetro pertence a quem? É artigo, utensílio, objeto de quem? De rei. Já está profetizando que o menino seria rei. Israel se levantará um cetro que ferirá os termos de Moabe e destruirá todos os filhos do orgulho. Há 1500 anos, um moabita, ou melhor, um edomita, profetizou para um moabita que de Jacó surgiria uma estrela. Ele só tinha essa promessa. Eles só tinham essa promessa, e essa única promessa foi suficiente para que eles viessem a acreditar que era chegado o tempo e que tinha se cumprido a palavra de Deus. Amém? Há 1500 anos, agora sim, povos longínquos, povos distantes, a olharem para os céus, percebem uma estrela diferente. Há várias discussões sobre essas estrelas,
sobre essa estrela. Alguns dizem que é a junção de alguns planetas, outros dizem que é o cometa Halley, outros dizem que são anjos, outros até ousam dizer que são naves espaciais, coisa de maluco. Mas de fato é uma estrela que Deus simplesmente escolheu para brilhar naquele dia, naquela ocasião, de uma forma muito particular, de uma forma muito peculiar. Essa estrela serviu como um guia para esses homens que estavam no Oriente, a 1.500 e 2.000 quilômetros de distância. O que eu quero dizer com isso aqui perceba, Israel tinha inúmeras, milhares profecias acerca do nascimento de Cristo. De como seria, de quando seria, de onde seria, de que forma seria, até mesmo que seria através de uma virgem. Mas ninguém estava atento às profecias, enquanto esse povo só tinha uma profecia, que seria uma estrela brilhando no firmamento, mais do que as outras. E mesmo assim esse sinal foi o suficiente para fazer com que eles vissem e viessem para o quê? Para adorar. Vamos voltar novamente ao Evangelho de Mateus capítulo 2, versículo 2. Amém? Onde está aquele que é nascido? A profecia dizia o seguinte: uma estrela surgirá em Jacó, Israel surgirá um cetro. Cetro. Eles já entenderam. Onde está aquele que é nascido rei dos... Eles já entenderam que o menino era rei. Nasceu um rei. Pois do Oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Eu queria pregar sobre esses homens hoje. Sobre essa verdadeira adoração que Deus não encontrou em Belém, que Deus não encontrou em Jerusalém, que Deus não encontrou em Israel, que Deus precisou procurar na Mesopotâmia, fora do arraial dos judeus. Vocês estão me entendendo? Como isso é forte? Fora do arraial dos judeus, Deus teve que encontrar fora. É verdade que teve os simples pastores, que não faz parte de nenhuma classe do ofício ministerial, mas pela simplicidade eles tiveram o privilégio de contemplar também o anúncio através dos anjos. Mas o caso dos reis é surpreendente por esse motivo. Pelo motivo de que Deus trouxe de longe os verdadeiros adoradores, porque na verdade não encontrou no meio do seu povo. Sabe aquela palavra que Jesus disse bem assim: olha, se vocês não louvarem, Deus suscitará das pedras o louvor. Se vocês não clamarem, as próprias pedras clamarão em vosso lugar. E às vezes quando Deus vai procurar louvor e a verdadeira adoração nos lugares mais inapropriados, porque não encontra a verdadeira essência em nosso meio. Será que não existia louvor em Israel? Existia. Será que não existia palavra em Israel? Existia. Será que não existia templo em Israel? Existia. Será que não existia instrumento em Israel? Existia. Será que não havia culto em Israel? Havia. E por que Deus foi procurar longe? Porque não encontrou o verdadeiro adorador. E agora eu vejo nesses homens algumas características que os tornam verdadeiro adorador. Acompanha comigo. Primeira delas, um verdadeiro adorador é aquele que tem visão espiritual. Repete, visão espiritual. Não é uma visão humana, não é uma visão natural, é uma visão espiritual. Se eles viram a estrela brilhando, é porque eles estavam olhando para o céu. Amém? Se eles viram a estrela brilhando, é porque eles estavam olhando para o lugar certo. Eles estavam olhando para o céu. Se eles entenderam a visão, é porque eles tinham conhecimento da palavra, é porque eles tinham esperança de que a palavra viesse a se cumprir. Então o verdadeiro adorador é aquele que tem visão espiritual, não é uma visão humana, não é uma visão natural. Quer um exemplo bom para compartilharmos aqui? Bartimeu, cego de nascença. Mas quando ele vê Jesus espiritualmente, parece paradoxal e contraditório, né? O cego viu, ele chama Jesus pelo nome que até então ninguém tinha chamado. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ninguém chamou Jesus como filho de Davi.
O que ele está reconhecendo é que um dia Deus prometeu a Davi que entre os seus descendentes haveria um rei cujo reino não teria fim. E ele diz: Jesus, eu sei que tu és o filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus volta, Bartimeu, diz: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E Jesus simplesmente o cura, e a cura acontece de uma forma imediata. E a cura é um milagre duplo, sabe, gente? Porque quem nunca viu, tem até um filme chamado A Primeira Vista, interessante, romântico esse filme, que a medicina, a ciência consegue desenvolver a possibilidade do camarada voltar a enxergar, mas ele não tem a nitidez das cores, ele não tem a noção do tempo, do espaço, ele vê tudo embaçado, então gradativamente ele vai aprimorando essa habilidade. Quando Jesus olha, toca em Bartimeu e imediatamente ele vê, e ele vê a imagem mais linda e mais perfeita que há. Ele vê Jesus. A primeira coisa que ele consegue ver é justamente o Criador, Cristo Jesus. Ele era um homem de visão espiritual. Não tinha uma visão humana, não tinha uma visão natural, mas tinha uma visão espiritual, uma capacidade de discernir as coisas. Amém, irmãos? Enquanto ninguém tinha chamado Jesus de filho de Davi, Bartimeu chamou. Porque um verdadeiro adorador é aquele que tem visão espiritual. Eu pergunto a você, será que você tem visão espiritual? Será que você tem visão espiritual? Será que você é como esses reis magos que conseguem entender, discernir, perceber, captar os sinais de Deus? Deus está manifestando tantos sinais e a gente está aqui como leigos, ignorantes. Um dia Filipe chegou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, que isso nos será suficiente. E Jesus fica tão consternado com aquela palavra, que disse: há tanto tempo eu estou conosco, e vocês não estão percebendo que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, e quem vê a mim, vê o Pai. Será que é tão difícil de compreender o verdadeiro sentido do Natal, para se não festejarmos um feriado e esquecermos do verdadeiro fato, comemorarmos uma estação sem relembrarmos a motivação real? Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, mas muitos não conseguem o adorar em verdade porque não têm uma visão espiritual. Os reis magos disseram: nós vimos. Nós vimos. E Deus concedeu a eles o privilégio de ver aquilo que muitos outros, como patriarcas, juízes, profetas, reis, sacerdotes, desejavam ver. Mas Deus concedeu esse privilégio aos gentios. Isso é hilário. Isso é intrigante. Aos gentios, ao invés dos judeus. É que eu seja sincera, quantas pessoas estão do lado de fora tendo visão espiritual mais do que eu e do que você? Se você não está entendendo o que eu estou querendo dizer, eu vou escancarar agora de vez. Quanta gente está do lado de fora tendo bem mais boas ações do que eu e do que você, e de alguma forma estão mais próximas de Deus, sem professar nenhum tipo de religião, do que eu e você. Um dia uma jovem me procurou: pastor, olha, estou gostando de um rapaz, ele é de outra denominação. Ele é gentil, educado, cordial, disciplinado, sabe o que quer. É um exemplo de filho, é um exemplo de funcionário. Só tem um problema. Eu disse: qual é o problema? Aí disse: ele não é da nossa igreja. Aí eu disse: precisa. E precisa ser. E precisa ser. Ele já tem todo o predicado, toda a virtude de um cristão, de um bom Cornélio. Só basta apresentar o Jesus correto a ele. Amém? Ele é de uma outra denominação. Ele não é. Presta atenção, eu sou responsável pelo que falo, você é responsável pelo que ouve e como interpreta. Ele é só de uma outra denominação. E às vezes tem denominações, eu não vou citar nome aqui, que acontece o contrário. Não, os irmãos batistas são meio assim, não são irmãos, são primos.
deixa ele lá. Gente, acontece isso. Falta de visão espiritual. Falta de visão. Fico triste quando eu vejo pessoas do lado de fora tendo mais visão do que nós. Deus encontrou homens distantes porque tinha mais visão. Além de visão espiritual, vimos e vai muito além de ver. Não basta somente ver, contemplar, admirar. Não. Vai muito além de ver. E quando diz vimos e viemos, mostra aqui uma disposição voluntária que Deus quer de mim e de você. Amém? Disposição voluntária. Quando Deus chama, meu irmão. E o que Deus espera de mim, de você, sabe o que é? Disposição. Esses homens atravessaram o deserto, correndo risco de serem assaltados, saqueados. Eles simplesmente deixaram seus afazeres, se eram reis, tinham que fazer e tinham coisas importantes a tratar, mas de repente quando eles têm a visão, eles deixam tudo para trás e apresentam uma disposição voluntária. É essa disposição que Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem muita gente dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia irmão fulano, irmão cicrano, irmão beltrano. Miserável, nunca está disponível. Um dia Jesus está chamando uma turma e a turma diz: Senhor, deixa eu enterrar os meus pais, depois a gente segue. Jesus disse bem assim: olha, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos, porque a raposa tem os seus covins, os pássaros têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Quer vir após mim, negue a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Coloque a mão no arado, não olhe mais para trás. Aí você pensa, como Jesus estava sendo rude, incisivo, incompreensivo? Não. Quando ele disseram assim: Senhor, permita-me enterrar os meus pais, não é que os pais deles tinham morrido, não. Sabe o que ele está dizendo? Deixa eu ir para minha casa e esperar meus pais morrerem. Quando os meus pais morrerem, aí eu voltarei e te servirei. Jesus disse: não quero. Quando Deus chama Moisés, Moisés se apresenta. E a Bíblia nos diz lá em Hebreus que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó para viver com o povo de Deus em pleno deserto. Ele tinha a certeza de que é melhor estar com Deus no deserto do que no Egito com Faraó. Quando Deus te chama, tem que ter uma disposição voluntária. Amém, irmãos? Quantos estão entendendo aqui? Deus te chamou, não é homem que está te chamando. Não é homem que está te chamando, é Deus. E Deus se responsabiliza. Você pode apresentar suas falhas, suas deficiências. Permita-me voltar a Isaías. Isaías diz: Deus, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Deus disse: é esse o teu problema, eu vou resolver agora. Deus ordena a um anjo que tire uma brasa viva direta do altar. E o anjo vem com a brasa e toca aonde? Aonde? Na boca, nos lábios de Isaías. Isaías disse: olha, o meu problema é minha boca. Sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. É esse o teu problema? Resolva agora. E Jesus resolveu. Qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Apresenta a Ele o empecilho que há, que hoje mesmo Ele há de transformar a tua vida e transformar a tua história. E com certeza deixará de existir esse mal. Amém? Quando Jesus chama os discípulos, eles deixam rede, eles deixam barco, eles deixam o mar para trás. E não há ninguém que tenha se arrependido. Eles deixaram o mar para entrar para a história. Eles deixaram de ser pescadores de peixe para se tornarem pescadores de homens, ganhadores de almas. Será que só haviam eles? Não, haviam outros. Haviam muitos. Alguns recusaram. Nós não conhecemos nem sequer o nome deles. Imagine a história. Mas aqueles que disseram sim para Jesus, tiveram o seu nome nesse mundo eternizado. E na glória eterna, terão a maior recompensa que há, a vida eterna. Amém? Disposição voluntária. Os reis apresentaram isso. Vieram. Terceiro lugar que há da vida desses homens
é que eles disseram o seguinte, ó: vimos e viemos o quê? Adorar. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo uma doação agradável. Seria essa a expressão. Eu fiquei pensando, o que é que eu vou colocar? Doação agradável. Doação. Ei, gente, preste atenção aqui. Deixa eu acompanhar aqui. Me acompanhe e deixa eu te acompanhar. A gente está na mesma sintonia aqui, sabe? Sabe quando é que a palavra adoração surge pela primeira vez na Bíblia? Sabe? É quando Deus disse a Abraão: me dá o teu filho, o teu único filho. Quando Deus pede isso a Abraão, Abraão não pede confirmação, não visita culto de oração, não vai procurar saber se é ou se não é, ele simplesmente acredita e pronto. Aí a Bíblia nos diz que Abraão deixa os seus servos e diz: fiquem aqui, eu vou com meu filho adorar. A conotação da palavra adoração é sacrifício, é entrega, é renúncia. Perdemos o sentido disso. Vamos adorar a Deus, o pessoal pensa que vamos receber de Deus. Vem atrás da bênção de Deus e esquece do Deus da bênção. Ficam como meninos que só olham para as mãos dos pais e nunca para a face do Pai. Moisés, quando está no monte, ele não quer ver as mãos de Deus, ele quer ver o que? A face de Deus. Mostra-me a tua face. Fica como meninos. Ei, o verdadeiro adorador não é aquele que recebe, é aquele que dá, é aquele que se doa, é aquele que se entrega, é aquele que se renuncia, que se sacrifica. Como o sentido da adoração foi alterado e nós não vivemos uma verdadeira adoração justamente por isso. Quem é um grande exemplo de adoração na Bíblia? Um homem segundo o coração de Deus, quem é? Davi. Davi é mais conhecido pelo que deu para Deus do que pelo que recebeu de Deus. Davi simplesmente disse: eu vou vencer esse gigante. Ele não ora, ele não pede confirmação. Ele disse: eu farei isso para o meu Deus. Lá na frente ele disse: eu vou construir uma casa para meu Deus. Lá na frente ele disse: eu vou trazer a arca da aliança que foi roubada no tempo de Eli, que Saul se esqueceu dela, eu vou trazê-la de volta. Os maiores salmos que existem foi feito por Davi. As maiores canções, os maiores instrumentos, ele inventava, ele criava. Você vai ver um homem que tem vontade de fazer as coisas para Deus. Quando ele quer construir uma casa, um templo para Deus, ele procura um homem chamado Araúna. Diz: Araúna, eu quero comprar esse terreno. E Araúna diz: é para Deus, eu vou te dar de graça. Ele diz: não! Eu não darei a meu Deus sacrifício que não me custe nada, eu quero pagar. E eu não quero pagar barato, não. Diga quanto é que eu quero dar, o que realmente vale. Porque se é para Deus, Ele é digno do melhor. Ele é digno do melhor. Adoração é entrega, é doação, é sacrifício. Às vezes a gente vem aqui na igreja para receber. Gente, quando fala sobre adoração, o que é que vem à sua mente? A imagem do altar. É isso que vem à minha mente. A imagem de um altar. E o que era um altar? Permita-me falar isso. O tabernáculo era lindo. Átrio, pátio e o santo dos santos. Santuário e o santo dos santos. 3 compartimentos. Tudo Deus exigiu criteriosamente, minuciosamente. Deus detalhista. Deus estabelece o melhor no seu tabernáculo. Mas teve um lugar que Deus, sabe que lugar é esse? O altar. O altar era assim: coloca pedra sobre pedra. Eu fiquei pensando: meu Deus, por quê? Pedra sobre pedra. Quando o Senhor exigia ouro, quando o Senhor exigia prata, quando o Senhor exigiu madeiras maciças das melhores regiões, é aqui pedra sobre pedra. Eu fiquei inquieto, focado com isso, por quê? E Deus ali revelou ao meu coração que o centro da atenção não é o altar, é o cordeiro, é o sacrifício. A beleza tem que estar no sacrifício. Olha, aqui é um altar. Aqui, A beleza não está nessa estrutura física. Por isso que a glória de Deus foi colocada em vasos de barro, para que a excelência e o louvor pertença sempre a Ele. Sempre a Ele, sempre a Ele. Então, pouco importa o altar, o que importa é o sacrifício.
tinha que ser o melhor. Não poderia ser um cordeiro com mancha, não poderia ser um cordeiro com mácula, não poderia ser um cordeiro com deficiência, com deformidade ou com qualquer tipo de defeito. O cordeiro tinha que ser o quê? Perfeito. E aí, meus irmãos, olha bem para mim, sabe o que é que eu fico horrorizado, escandalizado, revoltado? É quando essa lição vem de fora. É quando eu agora tenho que olhar para os edomitas. É quando eu tenho que olhar agora para os que vêm da Mesopotâmia, os gentios, e aprender com eles. Isso é que me deixa revoltado. Quando eu tenho que aprender com os gentios, porque quando eles vieram, eles não vieram de mãos vazias. Eles trouxeram o quê? Alguém lembra? Ouro, incenso e mirra. Eles trouxeram o que havia de melhor. E cada presente, além de ser valioso, tinha um significado. Ouro representava o menino como rei. Mirra, o menino como profeta. Incenso, o menino como sacerdote. Verdadeiros adoradores são esses, irmãos. Visão espiritual. Disposição voluntária. E doação agradável. Ei, eles não estão sendo constrangidos. Eles não estão aqui pressionados. Eles simplesmente, voluntariamente, disposição agradável, ser uma oferta agradável a Deus. É isso que eu aprendo com eles. E ao meditar sobre isso, é o que Deus fala, é isso que eu quero de você. Pastor, será que eles foram tão perfeitos assim? Não houveram erro? Houve um erro que eu não poderia deixar de citar. Houve um grande erro na vida deles. Compartilhar a visão com quem não vê. Lembra de José que compartilhou o sonho com quem não sonhava? O que foi que aconteceu? Você que conhece a história da Bíblia vai dizer que José sofreu, foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo, e os seus irmãos simplesmente criaram um complô, uma história dizendo que os animais tinham matado para o seu pai, que viveu anos e anos pensando que seu filho estava morto. Tudo porque cometeu um erro, compartilhar sonho com quem não sonha. Os reis cometeram um erro, compartilhar a visão com quem não vê. Não adianta. Jesus já disse isso. É como jogar pérolas aos porcos. Qual foi o problema deles? Alguém lembra aqui? Eles foram ao palácio de Herodes. Não dá para culpar eles, né, gente? É um rei nascendo, então vai nascer num castelo, vai nascer em um templo, vai nascer em um palácio. Mas em algum momento eles deixaram de olhar para a estrela. Não deixe de olhar para a estrela. A estrela da manhã. Eles deixaram de olhar para a estrela e eles seguiram uma lógica humana. Então vamos procurar o templo, né? Vamos procurar o palácio. Chegou e disse a Herodes, olha, onde está o menino? Nós viemos adorar o menino que é rei dos judeus. Herodes, encontre, depois venham me procurar e diga onde ele está. Depois, instruído pelo Espírito, pelo anjo do Senhor, eles não voltam ao palácio de Herodes, eles seguem seu caminho de volta, e Herodes manda matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quanta gente não sofreu, quantas famílias não sofreram? Por quê? Porque alguém compartilhou a visão com quem não vê. Se você tem visão de Deus, seja igual a Maria. A Bíblia diz que quando Gabriel revelou tudo o que seria, ela guardou no seu coração, no mais íntimo do seu coração. Guardou tudo aqui, até mesmo porque se ela fosse dizer, o negócio ia ficar feio, né, gente? Pensa uma mulher sábia, foi Maria. A situação ia ficar complicada. José só acreditou na história porque um anjo interviu e revelou a ela. Agora deixa eu concluir aqui dizendo, é com esses homens que eu aprendo a verdadeira adoração do Natal. Quantos religiosos não passaram despercebidos nessa data? Não conseguiram entender que a maior profecia estava se cumprindo. Justamente por estarem presos aos ritos,
às cerimônias, às liturgias, aos protocolos. Esquece a simplicidade de Deus. A luz brilhou sobre Belém, a luz brilhou sobre um presépio. E essa luz que vinda ao mundo ilumina todo homem, ela me ensina aqui algumas verdades que eu gostaria de encerrar e concluir dessa forma. Haviam também os pastores. Isso mostra que Jesus se revela tanto a judeu como gentio. Os pastores eram pobres. A palavra mago não é feiticeiro, astrólogo. São anciãos líderes, ricos e líderes. Por isso magos. Eles eram reis, ricos e anciãos. Isso mostra que Deus se revelou aos pastores que eram pobres e aos reis que eram todo esse encontro no presépio. O encontro do presépio nos mostra também que Deus se revelou aos reis que eram cultos, doutos, eruditos, inteligentes, e se revelou aos pastores que eram leigos, simples. O encontro do presépio me ensina que Deus veio para judeus, gentios, pobres, ricos, leigos e cultos. Em suma, Deus veio para todos. Você pode se sentir incluído. Você pode se sentir aceito. Aquela luz brilhou no céu, porque a luz do mundo nascia sobre a terra. Uma estrela iluminou o caminho desses homens, porque a estrela da manhã estava nascendo na terra. Jesus, a nossa estrela da manhã. Amém? Existem esses encontros, mas o encontro mais especial que eu acho no Natal, sabe qual é? É que os primeiros a verem o menino não foram os reis, não foram os pastores, não foram. Jesus nasce primeiro no lar, na família. Ei, olha para mim aqui, por favor. Jesus nasce no seio familiar, entre um pai, apesar de pai drástico, mas pai, entre uma mãe. É aí onde Jesus escolhe nascer, em família, se tornando um elo entre marido, esposa, pais e filhos, filhos e pai. Ei, esse é o encontro mais surpreendente do Natal. Sabe por quê? Sabe por quê? Posso te dizer? Você quer ouvir mesmo? Porque não importa o lugar, não importa o ambiente, quando realmente nós estamos unidos por um elo mais forte do que nós mesmos. O marido consegue ser um bom esposo, a esposa consegue ser uma boa marida, né, Queiroz? De Queiroz? Uma boa marida. Os filhos conseguem ser bênção para os pais conseguem ser bênção para os filhos quando eles estão em torno do centro, o menino Jesus. Aquele que veio para reconciliar o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai, o coração do esposo à sua mulher, o coração da esposa ao seu homem. Ele nasce e se revela primeiro justamente no seio familiar. Não importa o lugar, o que importa são as pessoas que estão ao teu redor. Honre, ame, valorize, porque vocês a têm. Hoje eu recebi uma triste notícia de um amigo que perdeu o seu pai. Eu vou visitar os meus familiares, mas hoje eu preciso encontrar um tempo para ir acompanhar no funeral. Nós não sabemos o que nos aguarda amanhã. Por isso honrem os seus pais. E na vida o que mais importa não é o que temos, é quem temos. Isso é Natal. É reconhecer a presença de Deus em nós, que nos faz entender o presente
que Ele colocou à nossa disposição o tempo todo para celebrarmos, para festejarmos em nome de Jesus. Amém? Saindo daqui eu vou ver minha família, você vai ver a sua, abraço e beije e diga, não se omita, não se exima, diga eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E por que você ama? Porque Jesus nasceu para que viesse renascer em mim a verdadeira paz, a verdadeira esperança, o verdadeiro sentido da vida, para que eu venha viver em amor e em verdade. Amém? Por isso que eu gostaria de olhar para cada um de vocês e dizer, eu te amo, 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 te amo, eu te amo, Feliz Natal. Eu te amo. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele é bom. Glória a Deus. Aleluia. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.